Olá, quinto ano. Bem-vindos a mais uma aula de história. Bom, eu espero que vocês tenham passado um excelente final de semana, tá? E que começamos aí com a animação e motivados, tá? Mais uma semana de aulas, tá? Nessa segunda-feira, dia 25 de maio, tá bom? A aula de hoje, ela é uma correção, mais uma correção das atividades que foram passadas para vocês fazerem, tá? Do livro de história, tá bom? O livro da página da capa roxa, né? Para não confundir com o livro de geografia, que é outra matéria que vocês têm comigo, tá? Que é o livro da capa amarela. Tá certo? E aí já peguem aí o livro de história para poder acompanhar essa correção nas páginas 25 a 29, tá bom? Aí você já pega o seu livrinho de história, ó, e coloque na página 25 para que a gente comece a nossa correção, né? Como já é de costume, tá? Você vai acompanhando cada pergunta, tá? E ver onde você acertou e onde você errou, tá bom? Se você acertou, meus parabéns, tá? Continue assim. Se você errou, tá? Também não tem problema, não desanime, tá bom? Talvez não tenha conseguido entender o assunto ou o que aquela pergunta pediu para fazer, tá? É normal ter dificuldade muitas vezes em coisas que a gente faz. Aí você vai para uma outra pergunta e numa próxima atividade você vai se sair muito melhor, tá bom? Quem não conseguiu responder tudo, deixou algumas em branco, tá? É o momento também de acompanhar, tá? No livro, no seu livro, essa correção, tá certo? Então, mais uma vez, repetindo, quinto ano, coloquem aí na página do livro de História, tá? Página 25, para a gente começar essa correção de atividades do livro. Na página 25, temos aí o primeiro quesito, tá bom? Logo depois do nome atividades. E aí, a perguntinha é a seguinte. Acompanhe aí no livro de vocês. Primeiro quesito. Com suas palavras, explique a frase "Ninguém faz história sozinho", tá? Então, a resposta dessa pergunta, ela é pessoal, tá bom? É uma pergunta que tem como resposta você responder, colocar aí, escrever com suas próprias palavras, a partir do que você entendeu da frase ninguém faz história sozinho. Lembra que na nossa última videoaula, tá, de história, eu falei um pouco sobre o que significa essa frase, gente? Tá? Eu até coloquei o poeta alemão Bertold Brecht, né, que é a foto em preto e branco, tá, desse intelectual que pensou muito sobre a história e sobre como todos nós somos sujeito histórico, tá, no tempo e na história, tá bom? E aí você colocando com suas palavras, tá? Você, se ela tiver a ver com ninguém faz história sozinho, tá? Você acertou essa questão, tá bom? Nessa primeira pergunta, é bom que já você, com suas palavras, coloque sobre, por exemplo, que a história ninguém não só faz parte da história quem é uma pessoa ilustre, né? Como um político conhecido ou um general de guerra, né? Ou uma celebridade que a gente vê na televisão. Não, não são essas pessoas só que estão na história, são sujeito histórico. Não, pessoal. Todos nós somos um sujeito histórico marcados no tempo e na história, tá? Então, toda ação que a gente faz, toda decisão que a gente faz, todo ato que a gente começa, tá? A gente está o quê? Se movimentando na história, tá? Quem construiu as pirâmides do Egito, tá? Se não foram, a gente sabe o nome dessas pessoas, tá? Por que e como elas construíram a pirâmide, tá? Então a gente tem que saber o nome de cada pessoa que entendeu a história,
tá? Para a gente entender essa frase, tá bom? Ninguém faz história sozinho. Então, a gente pula para a pergunta seguinte, né? Segundo quesito. Aí, no segundo quesito, pessoal, por que até o início do século XX, apenas os documentos oficiais podiam ser considerados fontes históricas? Tá? Lembra que na aula, na parte que eu falo no vídeo sobre fontes históricas, tá? Eu coloco isso, o que são fontes históricas, e eu falo um pouco delas, né? Na pesquisa, né? Quando a gente vai estudar história, antigamente, até o início do século XX, tá? Só o que era considerado fonte histórica era um documento escrito e que fosse oficial, ou seja, que o governo tivesse autorizado aquilo como sendo verdadeiro, tá? Como sendo um documento verdadeiro, um documento legítimo, né? Então, isso foi até o início do século XX, tá bom? E aí, essa perguntinha é para você colocar aí, tá? Por que que isso acontecia? Porque até o início do século XX, o documento oficial era só o documento escrito, tá bom? E aí tem a resposta, porque acreditava-se que apenas eles, tá? Que eram esses documentos, tinham dados confiáveis para se conhecer o passado, tá? Você pode ter colocado aí de um jeito diferente a sua resposta, tá? Mas se ela tiver a ver com o que eu escrevi aqui no segundo quesito, você deixa, tá? Do jeito que está aí, tá bom? Se o que você colocou não tem muito a ver com o que eu acabei de marcar aí em vermelho, tá? Você apaga de borracha e escreve de lápis, tá? E se você deixou em branco essa perguntinha, você é a chance de copiar essa resposta aqui que eu sublinhei em vermelho, tá vendo? Tá bom? Que é a resposta do segundo quesito, tá bom? Vamos agora para a terceira questão, tá bom? A terceira pergunta, ela diz: na historiografia, o que aconteceu com o documento escrito oficial no começo do século XX, tá? E aí temos aqui no slide, ó, de olho na telinha, tá? Eu vou começar a sublinhar de vermelho, ó, a resposta do terceiro. O documento escrito, tá? Ele perdeu seu papel de única fonte confiável, tá bom? De notícias sobre o passado. Então, essa é a resposta do terceiro. Se você escrever um pouquinho diferente, tá? Vendo o que estava lá no texto do livro e você copiou a resposta no terceiro, também está certo, tá? Mas aí tem a ver com o documento escrito, ele deixou de ser somente um tipo de fonte histórica, tá? Com o passar do tempo, de lá para cá, outros vestígios foi considerado como fonte histórica também, tá? E aí a gente vai ver isso nas outras perguntas. E aí, para fechar a página 25, temos aí a última pergunta, que é o quarto quesito, tá bom? Vamos ver aqui juntos o quarto quesito. Nos dias de hoje, ainda usamos documentos escritos como fontes históricas da mesma forma? Justifique sua resposta, tá? A resposta daí é sim, tá? Nos dias de hoje, ainda usamos sim o documento escrito como fonte histórica, tá bom? Lembra que na videoaula eu peguei uma carta de liberdade de uma mulher escrava, né, no Brasil chamada Inácia, tá? Que dali é um documento escrito, um documento que mostrava ali a história de Inácia para a gente hoje, tá? Como ela conseguiu a liberdade dela e por que é importante o documento, tá bom? Mas aí é para você justificar por que sim. E aí a justificativa dessa pergunta você coloca com as suas palavras, tá bom? Você coloca com as suas palavras, tá bom? Porque, né, o documento escrito ele continua sendo uma fonte histórica importante, né, para o estudo da história, beleza? Podemos ir agora para a página 26, tá bom? Vou aqui pular o slide e vocês virem aí a folha do livro para acompanhar também o próximo quesito. E aí, pessoal, já na página 26, temos o quinto quesito, tá bom?
No quinto quesito, tá? Temos aí a pergunta. Acompanhem a leitura no livro de vocês. Observe cada uma das imagens abaixo e escreva o nome da fonte histórica, tá? Então, aí tem duas fotos embaixo, tá? E aí você, no tracinho embaixo de cada uma, tem que dizer qual o nome, tá? De cada fonte histórica que está sendo mostrada na foto, tá? E aí tem aí, de olho no slide, a resposta, tá bom? A primeira foto, ela mostra, tá? Mostra um mapa, tá bom? Mostra um mapa. É o que está sendo representado nessa primeira imagem, tá? E aí é um mapa do Brasil, tá? Que foi feito no século XVI para mostrar aí todo o litoral brasileiro, tá? Do norte até mais ou menos o sudeste, tá? Onde tem aí Pernambuco, hoje Rio Grande do Norte, Ceará, tá? Na época do encontro, né? Dos portugueses com os indígenas, tá bom? Na segunda imagem, o nome que a gente dá a essa fonte histórica é uma pintura, tá bom? E aí mostra uma pintura, tá? Né? Representando, tá? O imperador Dom Pedro II sendo aclamado pelo povo no Rio de Janeiro, tá? No século XIX. Isso mais ou menos há 300 anos atrás, tá bom? E aí eu coloquei aqui ao lado, ó, um exemplo, tá? Também de uma pintura, tá? Exatamente igual essa que tem aí nesse quinto quesito, tá bom? Esse aí é um retrato, tá? Mais conhecido do mundo, né? Considerado na história da arte, que é a pintura da Mona Lisa, tá? Que foi feita por um artista chamado Leonardo da Vinci, tá? Também no século XVI, tá bom? E aí, esse retrato, no mundo da arte, ele foi considerado, pessoal, o retrato mais conhecido do mundo, tá? Hoje em dia, qualquer pessoa, até uma celebridade muito famosa, pode tirar várias selfies e colocar no Instagram, mas jamais sua selfie, seu retrato vai ser mais conhecido, tá? No mundo da arte e da história da humanidade, como ficou marcado, tá? Essa pintura na nossa história, tá bom? Porque por trás desse retrato tem muito mistério, pessoal, tá? De quem saber foi Mona Lisa, se ela existiu de verdade ou não, tá? Se a Mona Lisa, se ela existiu, tá? Se o Leonardo da Vinci, ele conhecia ela ou não, tá? Então, quando a gente vai olhar uma pintura, a gente tem que ver qual foi a história que essa pintura tem. E aí ela passa a ficar sendo importante pela história que ela tem, que ela nos mostra, tá certo? E aí, no quinto quesito, a primeira imagem é mapa, que você tinha que escrever aí embaixo, e na segunda é uma pintura, tá? São dois tipos de fonte histórica iconográfica, tá bom? Que são a fonte histórica que mostra imagens, tá? Que dá para a gente visualizar, a gente vê com os nossos olhos um mapa, um retrato, uma pintura, tá? Uma fotografia. Isso tudo é exemplo de fonte histórica iconográfica, tá certo? E aí a gente vai para o sexto quesito, tá bom? Sexto quesito, tá? E aí no sexto quesito tem uma perguntinha, né? E aí dizem que escreva o que é fonte histórica, tá? Aí essa pergunta eu acho que é bem fácil, né? Você vai dizer o que é a fonte histórica, tá? E aí quem não acertou, veja aí a resposta é fonte histórica é tudo que pode servir como fonte de informação para a reconstrução de fatos históricos, tá? Essa resposta ela estava até no texto do livro, tá bom? Para quem deve ter já respondido, tá? Ela estava no próprio texto lá para você copiar, tá bom? E aí em seguida tem o sétimo quesito logo embaixo, tá? Que mostra o quê? Observe cada uma das fontes históricas a seguir, tá? Depois, pesquise e escreva em que local elas são arquivadas ou armazenadas, tá bom? Então, mais uma vez, tem 3 fotos e embaixo você tinha que escrever em que local cada uma dessas fontes ela é guardada, ela é armazenada, tá?
para ser cuidada por pesquisadores, tá? E aí na primeira foto a gente tem uma imagem, né? Uma fotografia em preto e branco, né? Que mostra uma espécie de casa grande. A segunda são livros, tá? E a terceira foto mostra um mapa. E aí cada uma é guardada num local diferente, tá? Aí aqui na tela, de olho no slide, pessoal, tem a resposta, tá bom? A gente tem a primeira imagem, que é a fotografia em preto e branco aí no livro, é pinacotecas, tá? E museus, tá bom? É onde são guardadas essas imagens em preto e branco. A segunda imagem você escreve embaixo, bibliotecas, tá? Essa é a mais fácil, né? Onde é que a gente guarda livros, tá? Para preservar eles? Numa biblioteca, tá? É o lugar onde a gente guarda livros. E essa terceira imagem que mostra mapas, tá? A gente guarda numa mapoteca, tá? Não sei se você sabia, mas existe a biblioteca para livros e existe a mapoteca para mapas, tá? Onde só são guardados lá mapas, né? De todos os tempos na história. Tanto mapas mais antigos como mapas feitos hoje, tá? E ainda tem, pessoal, a cinemateca. Cinemateca já está dizendo, né? Vem de cinema. Então, filmes, né? Tanto filme antigo como filmes mais atuais, eles são guardados na cinemateca, tá bom? É um arquivo para guardar esses tipos de fonte histórica, tá bom? Vamos agora para a página 27. Na página 27, pessoal, temos aí lá em cima o 8º quesito. Atenção no que pede para fazer. Acompanhe a leitura. Numere as fontes históricas corretamente, tá? Então, tem aí número 1, documento escrito. Número 2, documento arquitetônico. Número 3, documento iconográfico, tá? E aí, do lado, embaixo, tem várias imagens, tá? Para você colocar se cada uma delas é número 1, é número 2, ou tem a ver com o número 3, tá bom? E aí, aqui na telinha tem já o gabarito, para você ver se acertou esse 8º quesito, tá bom? A gente tem aqui livros, é número 1, estátua, que tem aí, tá? É número 3, tá? Uma imagem de uma ponte, né? Tá? Que é a ponte Watergate, tá? Que ela fica nos Estados Unidos, é número 2, tá? Igreja número 2 e globo número 3, tá bom? E aí é o seguinte, para você poder ter acertado esse quesito, tinha que saber o que é cada uma dessas fotos, tá? A primeira são de livros, a segunda mostra uma escultura ou uma estátua, que é um documento arquitetônico, né? A ponte, que é um documento arquitetônico também, foi uma construção feita pelo homem. Tem embaixo uma igreja, tá? Como tem várias aqui no sítio histórico de Olinda, e em Recife também, tá? E em vários outros lugares do Brasil, né? Que é um documento arquitetônico, a arquitetura. E o globo também é um documento iconográfico, porque é um mapa, né? Tudo que tem no globo terrestre mostra ali um desenho do mundo, com os países, com os continentes. Então, é um mapa. Então, é um documento iconográfico, tá? E aí, embaixo, tem o 9º quesito, tá bom? 9º quesito. E aí, o 9º quesito pede o seguinte para você fazer. Sublinhe as frases corretas, tá? Então, aí tem a letra a frase da letra B e a frase da letra C, tá bom? E aí você tem que sublinhar de lápis, tá? Qual dessas frases é a correta, tá? Para quem marcou só uma frase, tá? Não é só uma frase que está correta. É a frase da letra A e a frase da letra B, tá bom? A frase da letra A diz o seguinte: tudo que serve como fonte de informação para a reconstrução de fatos históricos é chamado de fonte histórica. Tá certo ou tá errado, pessoal? Tá correto, tá bom? Tudo que traz informação para a gente chama de fonte histórica, tá bom?
a frase da letra B. As fontes históricas podem ser de naturezas diferentes, tá? Pode sim ser de natureza diferente, como está sendo mostrado aqui nessa imagem, tá bom? Que eu trouxe para vocês poderem ver, tá? Aqui tem várias imagens que mostram vários tipos de fonte histórica diferente, tá? A gente tem aqui o retrato da Mona Lisa, que eu já marquei com vocês na última slide. Aqui tem uma escultura, né, que foi feita representando, tá, um faraó, tá, no Antigo Egito. Aqui ao lado a gente tem um mapa que mostra o Brasil, um mapa antigo, que é uma fonte iconográfica. A gente tem um castelo medieval, tá, onde reis e cavaleiros viviam aí. Então, também um documento arquitetônico, tá? Que é uma arquitetura, ou seja, foi construído pelo homem, tá bom? A gente tem aqui mais uma pintura que representa a Revolução Francesa, tá? É um documento iconográfico. E aí tem outros exemplos aí sendo mostrados na foto, tá bom? E aí a letra B também é uma frase correta no nono quesito, tá certo? E aí a letra C, ela não é correta, porque ela diz: uma pintura rupestre é uma fonte escrita. Uma pintura rupestre é uma imagem, tá? Uma pintura que mostra um desenho numa parede de uma caverna, feita na pré-história. Então não tem nada escrito ali com palavras. Tem só a imagem, né? A pintura ou o desenho, tá? Tanto de animais, tá? Ou mostrando também o ser humano. Então não é escrita. Tá bom? Escrita é quando tem um documento, né? Algo escrito num texto, num papel, tá bom? Como uma carta, um diário, tá? Então não é a frase correta, tá certo? Vamos para a página 28. Na página 28, temos aí o 10º quesito. Acompanhe a pergunta. Desembaralhe as sílabas e descubra nomes de pessoas que são interessadas em consultar fontes históricas, tá? E aí embaixo tem duas palavras que estão embaralhadas. E você tem que juntar uma sílaba com a outra, tá? Res, cri, es, to, para poder saber qual é a palavra, tá bom? Como se fosse soletrando ao contrário. E aí a gente tem na primeira escritores, tá bom? E na segunda que tem roxa, arqueólogos. Essas são as duas palavrinhas que era para a gente decifrar nesse quesito, tá certo? E aí tem o 11º, tá? Relacione os grupos de fontes históricas com suas características, tá? E aí tem número 1, documento, número 2, objeto arqueológico e número 3, tradição oral. Bom? Aqui no slide, como vocês podem ver, aqui está a ordem do gabarito de como você tinha que colocar aí nesse 11º, tá? Ficaria 2, 1, 3. Essa é a ordem da resposta correta, tá certo? Aí a gente vai agora pular para o 12º, tá bom? Que é o próximo quesito. No 12º, ele pede: pesquise onde as fontes históricas podem ser arquivadas. E aí a resposta é em museus, em bibliotecas, em pinacotecas e mapotecas, tá? Que são os locais onde as fontes históricas, tá? Cada um do seu tipo vai sendo colocada para ser guardada, tá? E preservada ali, tá bom? No embaixo tem o 13º. Por que todo esse cuidado é necessário, tá? Essa resposta ela também pode ser pessoal. Você tem que colocar por que a fonte histórica tem que ser colocada. Mas aqui embaixo eu coloquei aqui na telinha, ó, uma resposta para que as pessoas possam conhecer e analisar as fontes históricas da melhor forma possível, tá bom? As pessoas que, né, vão visitar museu, elas vão para poder conhecer ali os objetos que contam a história do passado de uma cidade, de um local e o seu passado, tá? Vão visitar ali os artefatos antigos, né? Vão poder ver a história com os próprios olhos, tá? E aí embaixo tem o 14º, tá?
O 14º, a perguntinha tem a seguinte: por que é preciso consultar as mais variadas fontes históricas? Aí tem aí a resposta na telinha do slide para tentar reconstruir o máximo possível a história, tá bom? Quem tiver colocado um pouco a ver com o que eu coloquei aí, pode deixar sua resposta no livro, tá? Sem apagar. Quem não conseguiu responder, deixou em branco, coloque a resposta que tem aí no slide. E quem errou, apaga de borracha e copia o que tem no slide, tá? O 15º, que é o último dessa página, tem aí: cite 5 fontes históricas que podem servir como fonte de informação para contar os acontecimentos do passado, tá bom? E aí você vai citar 5 tipos de fonte histórica. A resposta pessoal, como eu coloquei aqui, ó, marcado em amarelo, é pessoal também. Você vai citar aí, pensar em 5 fontes históricas de vários tipos diferentes que vier à sua cabeça, que você conseguiu lembrar, e escrever nas linhas aí embaixo, tá certo? Vamos agora para a próxima e última página das atividades do livro, tá? Página 29. Página 29, galerinha, a gente tem lá em cima o penúltimo quesito, 16º. Identifique cada documento escrevendo a letra correspondente. Então, aí, a ordem ficou o quê? A ordem ficou primeiro letra C, segundo letra A e terceiro letra B, tá bom? Para você consultar se colocou, marcou certinho aí as 3 letras, tá certo? E o último quesito, tá? Que é o 17º, que está logo embaixo, tem aí: observe os equipamentos, instrumentos, utensílios ou artefatos e escreva o que você acha que eles são, tá? Então aí você vai observar essas 4 fotos, tá? E você vai dizer embaixo, escrever o que é cada objeto desse, tá bom? E aí a gente tem aqui o nome de cada objeto desse, tá? O primeiro é um ferro de passar. Ao lado dele tem uma máquina de datilografia, tá? Que era como se fosse um teclado de computador, sendo que muito usado pelas pessoas no século passado, há 200, 250 anos atrás, tá? Para elas poderem digitar numa folha de papel aquilo que estavam escrevendo, tá bom? Ela tinha um teclado que a cada tecla que você apertava fazia um barulho muito grande, tá? E você ficava digitando e tinha que colocar sempre o papel quando terminava de escrever uma folha, tá? E depois trocava o papel, colocava outro, era bem trabalhoso, tá certo? Embaixo a gente tem um fogão, é um dos primeiros fogões criados pelo homem, tá? Que ele era um fogão, que é o primeiro fogão a gás criado pelo homem, tá bom? E do lado do fogão tem uma máquina de costura, tá? Uma máquina de costura, tá? Muito antiga, tá? De metal, né? Foi feita, com certeza aí, alguém tem uma bisavó, teve alguma vovó que tinha uma máquina de costura dessa em casa. Tá? Minha avó mesmo, ela tinha esse ferro de passar na casa dela e essa máquina de costura, já que ela gostava, né, de fazer roupa, de costurar e tal. Bom, aqui na imagem eu trouxe mais um objeto antigo desse. A gente tem aqui, ó, um rádio. Tá? Esse foi um dos primeiros rádios que foi inventado no Brasil. E ele foi o principal e único grande meio de comunicação, galerinha, que era usado pelas pessoas, tá? Na época do nosso avô, na época do nosso bisavô, tá? Eles usavam muito esse rádio, tá? Esses botãozinhos aqui, ó, era para você mudar o canal de transmissão, tá? Para você escutar a programação que estava passando, né? Um programa de rádio, um programa de música, ou então um jogo de futebol para você escutar. Esse, né, era o principal meio de comunicação, tá bom? Então veja aí como os objetos eles vão se desenvolvendo e mudando com o passar do tempo, tá? Isso é a gente acompanhar o tempo e estudar a história, certo? Então ficamos por aqui hoje, quinto ano.
Espero que vocês tenham conseguido acompanhar cada perguntinha e compreender bem o assunto, tá bom? Quem não conseguiu entender alguma coisa que eu coloquei, ou teve dúvida, ou quer saber mais, tá? Pode chegar junto no WhatsApp para poder fazer perguntas para mim, tá bom? Estamos juntos aqui, mesmo distante, tá? Com essa quarentena, tá bom? Até a próxima videoaula, tá bom? Que aí a gente já vai começar com um assunto novo do livro, falando sobre a pré-história no Brasil, tá? Quem foram as primeiras pessoas que viveram no Brasil, tá? Isso não foi só na época do descobrimento do Brasil, mas há o quê? Há 60, há 50 mil anos atrás, tá bom? Já existiam seres humanos vivendo aqui, tá? Onde a gente está hoje, tá? Quem foram essas pessoas e como é que elas viviam? Tá? Então, esse é o assunto da próxima videoaula de história, tá certo? Nos vemos na live, tá? Que é a nossa aula online, tá certo? Fiquem com Deus e um abraço a cada um de vocês.